dando um pauzinho. Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão, sempre trazendo convidados maravilhosos para trazer informação e conhecimento para vocês. Hoje eu trouxe Isabela Barros, ela é empresária e fundadora da clínica Odara, que é um espaço de bem-estar. Tudo bem, Isa? Prazer ter você aqui. Tudo bem, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite e parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo, porque esse mundo integrativo, ele precisa estar cada vez mais espalhado aí pelo mundo. Então, parabéns. Ai, obrigada. É uma missão que eu senti, assim, que eu tinha que fazer. Eu digo, nossa, as pessoas precisam saber de tanta coisa fantástica que tem por aí, o povo não sabe. Eu digo, nossa, eu tenho que sair divulgando isso, gritando para todo mundo. Vamos fazer o podcast. Que bom, e tá lindo, tá sendo um trabalho incrível. Ai, que bom, obrigada. Fico feliz que você está gostando e curtindo também. Isa, me conta, como é que foi essa tua história profissional? Vamos voltando aí na sua vida profissional. Seu trabalho profissional qual era? Como você virou para esse mundo holístico? E depois, quando você foi crescendo ao ponto de fazer uma empresa realmente do mundo holístico, que eu achei fantástico, eu já fui, já conheci a Odara, maravilhosa, amei. Então, eu disse, não, eu tenho que conversar com a Isa, não é possível, tem que contar tudo isso para a gente. Bom, Guta, primeiramente, eu venho de uma família que ninguém é da área da saúde. Mas eu, desde pequenininha, gostava dessa coisa da cura, né, do cuidado. Então, eu gostava de cuidar da minha avó, eu gostava de pegar um olhinho, passar nela, fazer uma massagem. E aí, como na época eu não conhecia outras técnicas, eu gostava de fazer uma oração, né, de rezar. E então eu sempre tive isso em mim muito forte, isso da cura, né? A cura pelas mãos, a cura pelo pensamento. E aí fui crescendo e como eu não tenho ninguém da minha família que é da área da saúde, era uma coisa para mim muito difícil, porque eu sou do interior, eu sou de Bauru, então eu pensava, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu fui buscando, encontrei a estética, né? Fiz estética, depois fiz biomedicina, mas eu sempre tive essa coisa do holístico, que lá atrás a gente não falava muito. Hoje a gente fala mais, mas para algumas pessoas essa informação ainda não chega. E eu era uma dessas pessoas, né, lá atrás, há 15 anos atrás, por exemplo, eu não. Isso a gente não falava muito disso. E aí, já trabalhando como esteticista, eu buscava sempre colocar alguma coisa dessa cura, alguma coisa holística nos meus atendimentos. Então, eu tinha muito cuidado na preparação da sala. Ali eu já conhecia um pouco sobre óleos essenciais, fiz alguns cursos de reiki, depois eu fiz barras de axis, né? Hoje eu sou professora de barras, treino aqui a nossa equipe, conheci a terapia floral, e aí eu fui entrando nesse mundo das terapias holísticas. E fui entendendo também, porque mais do que estudar terapias holísticas, é entender um pouco sobre esse mundo, né? Acreditar no poder da energia e trazer isso para a nossa vida. Então eu fui tentando incluir isso no meu dia a dia cada vez mais. Então, tentando entender o que me fazia bem, o que elevava a minha frequência, coisas ali que, se eu fizesse, de repente, eu já tinha uma resposta no trabalho, por exemplo, sabe? Então, eu comecei a parar e prestar atenção. Então, eu faço muito esse exercício que eu tô aqui na minha vidinha e tal, eu venho e eu fico olhando de fora. Poxa, o que eu fiz que foi bacana para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento espiritual? Quais são as coisas que realmente, como eu posso te falar, mudam o jogo? Porque hoje eu acredito muito nisso, que o poder da nossa frequência, da nossa energia, é o que realmente tem o poder de mudar as coisas na nossa vida, né? Então, essa nossa vibração, ela nos conecta com pessoas que estão de acordo com a nossa vibração, pessoas que a gente precisa conhecer, que estão ali vibrando na mesma sintonia. Por isso é tão importante a gente vibrar numa sintonia bacana. E aí eu fui
colocando essas coisas no meu dia a dia, fui estudando, lendo muito. Eu tinha muita dificuldade quando eu trabalhava sozinha de sempre incluir algo holístico. Então, eu comecei a entender que eu precisava de uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa ela vinha até mim, eu gostava de indicar um médico para ela, eu gostava de indicar um terapeuta holístico, e todo mundo que eu buscava, né, eu buscava com esse conceito integrativo. Então eu ia e perguntava, nossa, será que essa pessoa ela entende? Porque se não, para nós que acreditamos, né, Guta, eu falo uma coisa aqui, aí eu vou indicar essa pessoa para um médico que vai desconstruir tudo que eu falei, né? Então Exatamente. eu comecei a buscar Eu profissionais. cheguei a fazer. Fala. Não, Outra eu coisa. comecei a buscar profissionais que pensavam, né, que acreditavam pelo menos um pouco. E aí, Guta, eu me surpreendi, porque a gente encontra essas pessoas, né? Eu não sei hoje como que funciona aí, como que está o seu meio, mas hoje a gente encontra muitos profissionais integrativos, e isso me deixa muito feliz, muito feliz. Eu passei uma fase na vida, assim, meio estressada, preocupada, angustiada. Eu estava fazer terapia, comecei a ir na psicóloga. Aí comecei na psicóloga, a conversar e tal. Aí, depois de, sei lá, uns 2 meses, eu falei, não, porque é energia e tal. Aí ela olhou para mim e fez, ó, energia não existe, não. Não sei o quê. Aí eu, oi? Como assim energia não existe? Aí ela, não sei o quê, isso é bobagem e tal. Eu digo, cara, eu não posso ficar numa mulher dessa. Ela não acredita em energia, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Aí eu fui procurar uma psicóloga, né, uma terapeuta que falava de energia, vibração, frequenciamento. Eu digo, tá, agora essa aí é da minha vibe. Dá pra gente bater papo, conversar e questionar coisa. E eu estou no meu trabalho, né, no consultório, eu faço muito essa parte holística também, mas muito de leve, mais para poder proporcionar ao paciente um ambiente agradável, uma experiência tranquila, para poder fazer o procedimento odontológico ou estético de harmonização, né, o agulhar, o cirúrgico, para deixar o paciente no ambiente melhor possível, né, preparar a sala, todo esse processo. E eu estava também nessa fase, até comentei com você anteriormente, de puxar pessoas, porque é difícil. Aqui no Nordeste tem, mas tem menos do que São Paulo. Tem Mas menos, tem. né? Porque eu acho que essa coisa também do curso online, ela é mais recente. Então, as pessoas agora que estão se abrindo a isso. E o holístico, ele é muito difícil de fazer no online, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando do online, a gente já acaba quebrando um pouco isso. Então, eu acho que por isso que São Paulo é um lugar que você encontra mais profissionais. E aí você estava falando do seu, que você vai colocando nos seus atendimentos. É muito complicado também para a gente que tem uma outra profissão se aprofundar em algumas coisas. Por exemplo, eu sou apaixonada por Exatamente. astrologia. Eu amo astrologia, Guta. Eu sou apaixonada, entendo um pouco. Então, vamos lá, eu já sei identificar todo o mapa astral, incluindo, né, o Sol, em todos os planetas, as casas. Mas se eu for Não, parar ó, só para uma estudar coisa. Ó, o que eu estava vendo ontem, meu mapa. o mapa, depois me manda que eu quero ver. Eu estou finalizando o aqui do lado. E aí eu fiquei, foi ano passado isso, a Odara em crescimento, né, o projeto de expansão, e eu com muita vontade de estudar mais sobre astrologia. E aí eu vi que realmente quando a gente entra num assunto assim, a gente precisa se dedicar. Então vamos lá, se eu começar a estudar astrologia hoje, eu vou realmente ter muito conhecimento sobre esse assunto hoje na minha rotina daqui 2 ou 3 anos, É. né? Porque eu não posso parar o que eu estou fazendo para estudar uma coisa nova. Então, o que acontece muito nesse mundo holístico? Eu acho que as pessoas pouco se especializam e as que têm vontade de entrar não têm ali talvez paciência, porque é uma coisa muito séria. Então, são coisas sérias, são assuntos sérios. Por exemplo, te falando em barras de Axis, eu tenho não sei quantas horas de estudo em Axis, né? Não é uma coisa assim, eu vou lá. Hoje quando vai ser practitioner, né? Praticante. Tudo bem, em um dia, né? Em 10 horas ali de curso, você consegue ser treinado. Mas para entrar numa coisa mais profunda,
para você dar aula. É tudo muito mais difícil. Você precisa dedicar tempo e estudar sobre. Até para que a gente não banalize as terapias, né? Mas é muito legal, É, é muito gratificante, é um mundo incrível. E é uma coisa que eu falo assim, que quando a gente estuda e aplica, a pessoa ali que está sendo mais beneficiada somos nós, terapeutas, né? Porque o Axis né? fala muito isso, tudo que a gente tem de questão ali em comum com a pessoa que está recebendo, a gente acaba tratando na gente. E eu acredito muito nisso. Eu acho que pegar o nosso tempo ali e colocar para outra pessoa, você falar assim: olha, esse tempo aqui eu estou usando para cura, né? Para cura de alguma maneira, que não precisa ser cura de doença especificamente, mas cura ali de um pensamento que atormenta, cura de repente de um trauma. E eu gosto muito disso. E ser holístico, ser uma pessoa integrativa, eu vejo também que a gente não precisa ser ali só quando está trabalhando, né? Então, eu estou ali escutando uma amiga. Poxa, meu tempo é dela. Eu consigo trabalhar esse meu lado holístico, integrativo, durante uma conversa, por exemplo, tentando entender de fato o que essa pessoa está passando. E é um mundo que eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho muito gratificante. Eu concordo totalmente com você. É o que eu sempre falo, é um serviço de saúde. É um serviço como qualquer outro serviço, só que de saúde. E a gente vai fazendo esse reset nosso também. Tipo, às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas da nossa vida, aí vai ter uma conversa, ou vai atender um paciente, a gente foca naquele paciente, até a nossa energia melhora para a gente poder estar prestando um serviço melhor também. Então, termina que a gente está melhor também, porque a gente está querendo fazer melhor, e fica aquela onda de frequência mais alta, né? Tanto para o ambiente quanto para o paciente, termina para a gente também, a gente se sente melhor, com certeza. É. E como é E que hoje, foi esse momento? Ah, eu ia falar que hoje está todo mundo assim, correndo tanto, a gente corre para tudo, né? Os minutos, as horas, eles passam cada vez mais rápidos e a gente está correndo para tudo. Então, eu falo isso muito para o meu time aqui. Poxa, a pessoa parou o tempo dela, ela agendou um horário aqui na Odara com a gente, né? Ela poderia. Quantas opções ela tem hoje, falando de São Paulo ou de qualquer outro lugar, e ela quis vir aqui, ela quis investir aqui o dinheiro dela, o tempo e a energia dela. Então, aqui a gente pensa muito assim: o nosso tempo é dela, né? Tudo que a gente faz aqui vai ser em função dela para honrar esse tempo, esse dinheiro, o que ela está investindo aqui com a gente. E isso funciona muito para as relações também, né? Hoje, para as relações, a gente tem várias opções, né? Com essa coisa de internet, a gente tem opções para tudo. Então, poxa, se essa pessoa ela quer se conectar comigo, ela tá deixando o tempo dela, assim, é um fim de semana, que ela poderia estar descansando, que ela poderia estar com a família. Poxa, eu tenho que valorizar isso. Então, perfeito. eu e todo mundo, né? Hoje a gente trabalha muito pelo celular, o celular o tempo inteiro. Mas quando eu tô com alguém que está disponibilizando tempo para mim, eu tento ficar ali ao máximo também com a minha energia focada naquela pessoa. Porque hoje é isso, todo mundo tem muitas opções para tudo, É né? verdade, todo mundo termina sendo descartável, né? É triste, tanto na parte afetiva quanto na parte profissional. Ah, não gostei, tem outra, tchau. As pessoas não criam afeto mais, né? É, É um negócio triste. exatamente. Eu crio afeto com todo mundo. Eu já sou boba, eu já crio afeto com todo mundo, já sou toda amorosa com todo mundo, meus pacientes, amigos, família, pessoas que eu conheço e que eu vejo que têm o mesmo sentimento, a mesma sintonia. Eu sou muito amorosa, carinhosa, mas as pessoas em geral não são tanto, né? Tanto é que a gente se assusta, assim, nossa, pergunta como você é atenciosa aqui no consultório e tal. Né? Você deve ver isso dos pacientes também, né? Quando a gente dá muita atenção e tá lá, e focado, conversa, a pessoa começa a falar problema da pessoal, e eu tô lá ouvindo, tem nada a ver com o meu trabalho, eu não sou terapeuta, assim, de psicóloga, de ouvir,
mas o paciente está falando, não, tá bom, vou ouvir, fale, eu dou meu pitaco também, dou conselhos e vamos fazer um reiki, no mínimo, vamos começar a meditação, vamos fazer um trabalho de respiração, eu ensino a fazer uma respiração. Quer dizer, a gente tenta ajudar no mínimo, né, a pessoa Sim. com alguma coisa que teoricamente nem é fundamental no meu trabalho especificamente. Mas eu termino somando e só essa atenção as pessoas já ficam tão gratas, né? Porque estão tão carentes de cuidado. O seu atendimento ele é super humanizado. Isso é muito legal. E essa coisa de humanizar é uma coisa que a gente está perdendo cada vez mais. Então, Né? hoje, como o tempo é curto, a gente acaba robotizando muitas ações, né? Então, é tudo muito no automático ali, time is money. Então, a gente precisa também fazer esse tempo render mais. Então, é um desafio. Como que a gente faz o nosso tempo render mais e, mesmo assim, não perdendo esse nosso lado, que é o lado que é um lado que todo mundo tem que ter, né? Que é esse lado humanizado, de olhar o próximo, assim, com atenção, né? Com foco ali. Então, eu tento trabalhar isso em mim todos os dias, sabe? Eu vou É trabalhando isso todo. verdade. E é assim, o mundo para desfocar a gente é isso aqui, né? É num instante, para a gente já não dar atenção e já ter que fazer outra coisa porque está com tempo, então a gente tem que deveria, né, o tempo todo estar, como você falou, se policiando um pouquinho, né, para a gente continuar a poder dar esse carinho, essa atenção que o paciente merece, que o amigo merece, que o namorado merece, que as pessoas É, que estão conosco merecem. e eu vivi isso muito na pele, Guta, porque quando a Aldara começou, como foi uma coisa nova para mim, né? Eu já tenho clínica há 10 anos, mas era menor, então não era uma equipe tão grande. Hoje aqui na Aldara nós somos em mais de 50 pessoas. Então, quando a Aldara começou, eu comecei a viver assim, eu sou uma pessoa que não gosta de procrastinar. Então, se eu tenho lá uma lista de afazeres diários, se eu terminar essa lista, não importa, eu vou terminar essa lista no dia, eu faço o que eu me proponho. Só que isso foi afetando um pouco a minha vida pessoal, né? Então, eu já não tinha ali mais tempo de qualidade com a minha família, nos meus relacionamentos. Então, eu fui entendendo, né? E foi assim no primeiro, no segundo ano, e a Aldara sempre tinha uma novidade. Então, o primeiro ano foi a nossa inauguração aqui de São Paulo. Segundo ano, nós abrimos franquia. Já no primeiro ano, a gente já começou a obra em Campinas, na segunda unidade. E depois a gente já abriu franquia, né? O projeto de expansão. Então, eu estava sempre ali com muita coisa, né? E aí eu peguei e esse ano eu falei, não, esse ano eu quero que seja um pouco mais leve. Porque também a gente precisa, e aí eu escutei isso, eu não lembro onde, eu falei assim, ó, não tem CNPJ saudável se o CPF não tiver ok, né? Então eu comecei a cuidar muito mais da minha saúde mental, porque eu falei, poxa, a gente é o que a gente prega na Odara, né? Cuidado 360. Então, se eu não tiver essa qualidade de tempo fora do trabalho, como que eu vou pregar uma coisa? Então, esse ano eu decidi viver mais leve. Então, claro, nem sempre eu consigo tirar um fim de semana inteiro, porque a gente tem muitos eventos, tem as inaugurações das unidades novas, mas sempre que possível eu dou uma desligada, né? Dou uma desligada, não 100%, porque o Dara para mim é um filho, né? Mas eu dou uma desligada. E o que eu percebi com isso? As coisas, quando a gente estrutura e depois tira um pouco o pé para ter os nossos momentos de qualidade, isso não muda. Então a Odara só continuou prosperando. Eu acho que até melhorou, sabe? Porque quando a gente fica ali muito em cima, vibrando nessa tensão, isso acaba fazendo mal, fazia mal para mim, fazia mal para todo o time. E aí eu vi que não precisa. Então, esse ano ele está sendo muito mais leve. Voltei a viajar, voltei a fazer as coisas que eu gosto. Está sendo muito gratificante. Porque como você trabalha, eu digo feito assim, como a gente trabalha com coisas que a gente gosta, a gente confunde um pouco o que é lazer, o que é trabalho, porque você está ali
naquela coisa, tipo, tenho tempo livre, vou fazer um curso, tenho tempo livre, vou assistir uma palestra. Você não, eu não vejo um filme, eu não sei, praticamente não saio, né? Assim, em Recife saio muito pouco, saio mais quando eu estou em São Paulo, né? Que eu vou todo mês, mas é aquele ritmo que você está sempre absorvendo mais conhecimento, absorvendo mais conhecimento. Isso, sempre buscando conhecimento. Eu, ano passado, e eu tive esse insight esse ano, eu sempre gostei, eu sempre peguei muita estrada, né? Porque a gente tem essas unidades, eu moro em Bauru, eu morava em Bauru, me mudei para São Paulo, enfim. Então, eu sempre peguei muita estrada e eu sempre gostei muito de música. Então, eu sempre gostei de pegar meu carro, colocar uma música, e eu já não estava mais fazendo isso. Eu só queria ouvir podcast. Eu, mesma Não tava. coisa. Só que estava demais, porque eu não me permitia ouvir uma música. Porque o que eu pensava? Não, meu tempo ele é precioso. Então eu não posso estar aqui ouvindo uma música se eu poderia estar absorvendo alguma informação. Eu acho que tudo é equilíbrio, né? Então, por exemplo, um ano ali ouvindo podcast, poxa, aprendi muita coisa. Eu acho que é um meio que veio para revolucionar o mundo, porque as pessoas elas estão ali contando coisas de graça que elas levaram anos e anos e anos para descobrir. Então, é um meio de informação que é muito rico. Mas eu falei, poxa, eu nunca mais me permiti ouvir uma música. Então, hoje eu tento viver isso, que é viver o equilíbrio, né? Ah, eu vou para Campinas, tudo bem. Eu vou ouvindo podcast e volto ouvindo música. Porque também é o meu tempo ali fazendo uma bobagem, né? Fazendo uma besteira, e isso também é importante. Então, eu acho que viver o equilíbrio é isso que a gente precisa sempre buscar. Claro que tem momentos e momentos da vida, né? Por exemplo, no primeiro ano da Aldara, impossível eu viver essa vida mais equilibrada que eu estou vivendo hoje. Era um Uhum. momento ali de me esforçar um pouco mais para que as coisas dessem certo. Então, é um equilíbrio. Eu vivi isso por algum tempo, agora não preciso mais viver. Então, é saber reconhecer os momentos que a gente está. Eu acho que isso também é fundamental. E assim, você ser proativa demais é fantástico, porque procrastinar é uma coisa que tanta gente faz, eu não consigo nem absorver esse tipo de ação, mas assim, tem muita gente que procrastina. Mas eu sou feito você, assim, muito proativa e tem uma coisa, vou resolver, tem outra coisa, vou resolver. Eu tenho assim um checklist diário de 50 coisas para fazer. Eu tento fazer 50. Só que tem hora que fica sufocante, né? Tem hora que você tem que ir para uma academia, tem hora que você tem que dar atenção. Eu tenho duas filhas pequenas, tem que dar atenção às meninas, tem hora que eu tenho que comer, né? Tem É. hora que eu tenho que dormir, né? Então, tem coisas assim que a gente tem que saber equilibrar. Eu estou agora, assim, nesses últimos meses, começando a fazer feito você. Eu, de vez em quando, boto uma música. Não é? E é É, bom também, não é? não, e detalhe, né? As músicas que eu boto agora é tudo de Aiwanauá, indígena, que eu acho super legal, tem uma frequência bacana, tem E eu saúde. ia falar, ao mesmo tempo, você já está trabalhando, elevando sua frequência com as músicas. Eu gosto muito também de sound healing, dessas terapias de frequência, gosto muito. É tudo, né? Tudo é frequência. Se a gente estudar fisicamente, é tudo, né? Vai o átomo, o quarks, a frequência. Então, é o básico do básico. É o que eu digo, gente, se vocês podem cuidar do problema antes dele chegar no átomo, que vai chegar na célula, que vai chegar no órgão, que vai chegar no corpo, porque vocês não curam isso logo na frequência. Enfim, Exatamente. quando as pessoas começarem a absorver essa informação como uma coisa mais real, porque as pessoas não entendem, o mundo vai ser muito mais saudável em todos os sentidos. Mas é uma questão de tempo, eu acredito, espero. Eu acho que isso vai acontecer daqui a um tempo, porque, por exemplo, os meus professores da faculdade, eles não tinham base nenhuma integrativa. Da minha Uhum. faculdade, que não foi uma faculdade específica, né? Biomedicina. Agora, vamos lá. Se eu ou os biomédicos hoje que estudaram comigo, se nós formos dar aula, a gente já tem uma pegada mais integrativa. Então, querendo ou não, a gente é muito espelho daquilo que a gente aprende, né? Então, Total. eu acho que cada vez mais, com pessoas mais esclarecidas,
isso tende a ir mudando. Então, hoje, eu já consigo conversar sobre isso com muito mais pessoas. Muito. Engraçado também, assim, é exatamente isso. E a gente fala com mais liberdade. Eu sempre tive muito vergonha de falar, o constrangimento, porque eu não queria ser julgada, tá? Hoje em dia, ai, que se lá, se quer me julgar, me julgo, tô nem aí, vivo minha vida na paz, falo o que eu quiser, porque eu não tô agredindo ninguém, pelo contrário, eu tô sendo gentil e educada, mas falando o que eu penso. E o que é legal é que as pessoas terminam se permitindo falar também. Quantos Sim. pacientes chegam no consultório e dizem, ai, Guta, só consigo falar isso contigo, tive um sonho assim, 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 tu acha que é o quê? Eu senti um negócio assim no corpo, saindo, achei que ia morrer, não morreu, eu digo, ah, é projeção astral, sim, continue. Então, tipo, é uma coisa muito tranquila. Ela, ai, então você sabe, eu digo, não, eu faço isso também, desde criança, mas vamos conversar no assunto, não sou grande entendedora, como você falou, eu não sou grande entendedora de nada, mas eu sei de tudo um pouco. Isso é Então, muito consigo bater um papo legal e dar um esclarecimento mínimo para a pessoa, e a pessoa, ai, que bom. Então, muito paciente chega para mim para consulta, para tratamento, alguma coisa, mas fica meia hora, uma hora só conversando coisa, porque só pode conversar comigo. Porque tem vergonha de falar para o marido, tem vergonha de falar para a mãe, tem vergonha de falar para os amigos, para dizer que é doido, que é doida. Então, não tem nada a ver. Isso aí, eu acho que o objetivo muito do podcast, muitas das coisas que eu vejo, é disseminar essa informação como algo natural, que não é religião, é natural, é do ser humano. Exatamente. E é isso, Guta. E às vezes as pessoas até acham que a gente tem um nível muito grande. Não, isso, a informação está aí para todo mundo. Então não é difícil, claro que tem pessoas. Outro dia eu conheci uma pessoa, assim, por trabalho, eu estava visitando um ponto, e olha que engraçado. Tinha um desenho gigantesco na parede. Tinha lá vários nomes, tinha o meu, não sei porquê, né? E aí ele foi me mostrando, ele falou assim: não, esse desenho eu fiz baseado na física quântica, e aí ele começou a me dar uma aula, e aí eu vi como eu, que acho que sei muita coisa, ainda não sei nada, porque tem coisas muito maiores, coisas que a gente não imagina. Aí ele me contou um pouco, foi uma conversa assim, era para ser uma visita de 10 minutos, durou 2 horas, porque eu falei, meu Deus, mas me explica um pouco sobre isso. E aí ele começou a me explicar algumas coisas, por exemplo, lá nesse desenho tinham muitos números, eu falei, isso aqui é Grabovoi. Ele falou, e aí, só que tinham coisas lá que eu realmente nunca tinha ouvido falar. E eu realmente que acho que sei de tudo, um pouco, né? Pelo menos já ouvi falar de tudo. E eu vi que não. E eu vi que não. Sempre tem algo para aprender, maravilhoso. É infinito, é conhecimento infinito. Aí eu falei para ele, onde você conseguiu tantas informações? Ele falou, YouTube. Simples YouTube, assim. eu fui buscando, mas ele me falou, já tem 4 anos que eu estudo diariamente. Né? Então, para a gente entender como também não é assim. Não é simples assim. Mas o que eu percebo hoje é que as pessoas se interessam muito mais. Então, elas se interessam muito mais em saber. Eu que sou muito ligada a várias coisas, mas isso, por exemplo, de signo, de mapa astral. Eu percebo que muita gente já fez o seu mapa, já tem o seu mapa. Então, isso é muito bacana. Eu acho que as pessoas elas estão buscando cada vez mais, elas se interessam, sabe? Está ampliando isso, graças a Deus, e espero ampliar sempre para quebrar muito esse preconceito, dar uma leveza para o ser humano, porque é tanto peso, né, que as pessoas carregam necessariamente, tanto questionamentos desnecessários, tantas informações desnecessárias, tipo fofoca mesmo. Ai, tu não sabe, não sei o quê. Aí eu paro assim, nem me fale, porque tipo, vai mudar o que minha vida se eu souber essa informação? Nada. E Né? hoje, o que eu Saber dessa percebo? fofoca, não preciso saber dessa fofoca, nem me fala, não quero nem saber. Exatamente, porque aí a gente acaba, né, baixando a nossa vibração à toa. O que eu percebo? Hoje a gente faz mais ou menos aqui na Odara 200 reuniões por mês com interessados em franquia. E o que mais chama a atenção dessas pessoas é a nossa pegada holística. Isso realmente chama muita atenção das pessoas. Então, hoje nós somos os únicos do mercado que tem essa pegada, né, holística no mundo do franchising, no mundo da estética, a gente acaba misturando tudo.
E eu percebo que as pessoas elas têm muita curiosidade, isso chama muita atenção, elas querem saber mais, e isso é muito bacana. É o Entender diferencial. que as pessoas estão abertas para o novo. Só que aí, do nosso lado, por exemplo, já é um pouco mais difícil também. Hoje a gente nega muitos franqueados, né? Muitos candidatos. A gente não consegue aprovar todo mundo, porque a gente precisa aprovar uma pessoa que tenha fit com a Odara. E aí, fit cultural, né? Então, a cultura da Odara hoje é muito importante para a gente. Tem que ser uma pessoa que acredite no cuidado humanizado, no cuidado integrativo. Não é uma. Claro que vendas é o maior organismo de toda a empresa. Então, aqui, e sabe que isso foi uma coisa que eu pequei muito no começo, porque nós que somos da saúde, a gente tem muito essa pegada humanizada, essa pegada integrativa, e a gente não tem, eu acho que você tem, mas não são todos que têm essa coisa das vendas. Então, quando eu abri aqui a Odara, eu achei que todo mundo fosse chegar aqui sozinho, né? A gente fez uma coisa super legal, um conceito muito bacana, e aí eu aprendi que não. E hoje a gente conseguiu realmente formatar um conceito que é muito legal de vendas, de faturamento, de lucro mesmo para o empreendedor e ao mesmo tempo humanizado. Então, isso é muito bacana. É É que muito você bacana. puxa a parte mercadológica, né, a parte comercial, mas que tem paralelamente, paralelamente muito significativo, né, porque é o diferencial de vocês, para poder as pessoas entenderem que o mundo holístico deve ser utilizado no empreendedorismo, né? É importante essa conversa da gente, porque muitas pessoas fazem, como eu falei, né? Ah, faz um trabalho assim, mas eu não falo sobre isso porque eu tenho vergonha, eu não falo sobre isso porque sei lá. Não, porque sei lá não, porque se você gosta de reiki, aplica reiki nos pacientes. Se você gosta de aromaterapia, porque você não faz aromaterapia? Se você gosta de cromoterapia, porque você não muda uns tons de cores no consultório, né? Ah, não sei não, não faz. Então, a pessoa ter gostado daquilo e, de fato, usar aquilo no seu trabalho, não só na área de saúde, como é a nossa área, mas a pessoa no escritório de advocacia, poder colocar um aroma que a pessoa se sinta, que dá uma resposta para neurotransmissores, que ela sinta confiança, que ela sinta segurança, que ela vai fazer um trabalho bem feito, que ela vai estar bem acolhida pelos profissionais jurídicos, por exemplo, com certeza vai ser positivo, até para aquele fechamento de negócio, né? E são coisas mínimas que podem ser feitas em qualquer tipo de escritório, não só de Com saúde. certeza, com certeza. E o atendimento humanizado, ele pode estar em todas as profissões, ele deve estar em todas as profissões, em todos os tipos de relacionamento, porque isso é o básico e é uma coisa que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Mas você sabe que eu acredito muito nessa coisa de energia e que a gente acaba realmente se encontrando e se conectando com pessoas ali que estão nessa mesma vibração. Por exemplo, a franqueada de Moema, ela é ginecologista integrativa. Olha, Então, olha que bacana. Ela prepara a essência com óleos essenciais ali no dia e borrifa na sala dela para os atendimentos. Então, isso é muito legal, porque nós estamos encontrando pessoas, claro que algumas mais, outras menos, mas a gente está encontrando pessoas que vão ter as suas próprias unidades da Odara e que também vão espalhar por aí esse conceito integrativo. Teve uma outra história que foi bem legal, que é dos franqueados de Indaiatuba, que eu adoro, amo de paixão, Thalissa e o Ayrton, que vão abrir uma unidade linda em Indaiatuba. Eles me falaram de um equipamento. Eles me falaram, acho que, desse equipamento em fevereiro, que é o REAC. Não sei se você já ouviu falar. Conhece, Guta? não, E não. não conhecia. E eu, assim, geralmente é muito difícil o equipamento que eu não conheça, né? Porque eu estou aí em todos os cadastros de novidades de equipamento, e esse equipamento eu não conhecia, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eles me falaram: Isa, a gente queria muito ter um REAC na nossa unidade, né, aqui em Dayatuba. E eu fiquei pensando, 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 e franquia, tudo que você vai fazer, você tem que testar primeiro.
E eu falei, nossa, mas eu não posso deixar porque eu não sei como funciona, eu não testei. Conheci o aparelho, me apaixonei. Nós colocamos aqui na matriz e a gente está testando assim, eu já sei da eficácia dele, porque são muitos artigos científicos, os pacientes aqui já estão sentindo os benefícios, mas a gente está testando mesmo a nível mercadológico, a nível de investimento, para entender se é viável essa aquisição por parte de um franqueado. E eu fiquei pensando, olha que bacana, se não fossem os nossos franqueados, eu não ia conhecer esse aparelho. Está mudando a vida de muita gente que está fazendo aqui na Odara. É um aparelho sensacional, que trabalha pela energia, pelos átomos, ele faz a estabilidade. É um aparelho incrível, Guta. Depois eu quero que você venha aqui fazer, quero te contar mais É, sobre isso. eu Mas é queria já muito que você legal. falasse o quê? É tipo uma biofrequência, uma biorressonância, uma coisa assim? Ele Ele não é um aparelho quântico, tá? Aqui nós temos alguns aparelhos que são aparelhos quânticos por frequência. Ele Uhum. trabalha o equilíbrio celular. Então, ele equilibra a eletricidade das células. Basicamente é isso. Então, é um aparelho mais científico, sabe? Perfeito. Então, eu tenho Adorei. alguns Eu aqui, já por quero. exemplo, é muito legal. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, que são mais quânticos da nova ciência. Então, a gente tem hidrovitalis, que a gente usa bastante. E aí eu tenho uma linha mais integrativa, por exemplo, ozonioterapia e libterapia. Tudo isso eu acredito muito. E eu acredito por experiência clínica, tá? Então, assim, ozônio é uma coisa que eu trabalho há muitos anos. E ozônio realmente tem uma capacidade muito grande de mudar ali o nosso sistema imune, melhorar a inflamação. E aí tem toda a cadeia, tudo que o ozônio faz, que não é fácil entender, mas que é uma coisa aí que é uma potência. E você sabe que hoje a gente, né, que gosta, que trabalha com isso, a gente tem um aval muito grande que é dessas terapias estarem no SUS. É, e eu acho que cada vez mais estarão, né? Porque já tem o reiki, a acupuntura, tem mais Tem umas duas aí. Tem É, várias. Algumas entraram antes, depois outras entraram. Então, hoje a gente tem reiki, a gente tem dança circular, a gente tem meditação, a gente tem isso. ozônio, a gente tem terapia floral, a gente tem aromoterapia. São muitas, são muitas. Eu acho que são, em média, 30. São muitas. O que assim pode melhorar é que é uma coisa que, na minha visão, poderia funcionar melhor. Então, em São Paulo, por exemplo, funciona muito bem, porque em São Paulo a gente já tem o SUS, já tem lugares específicos que só trabalham com PIX, né? Com terapias holísticas. Mas a nível Brasil ainda tem muito que melhorar. Mas só de começar, né? Só de ter isso, ter essa aprovação, isso chancela muita coisa para a gente que trabalha com isso. É, as Muito pessoas. legal. Ah, não, não, mas quando vê que tem no SUS, peraí, então realmente Então, vou não tentar é uma coisa de dar maluco, né? credibilidade. É. Não, É, eu vou te dizer até por mim, assim, eu fiz pela primeira vez quer dizer, fiz uma consulta, tá, um tratamento de biorressonância, que eu nunca tinha feito. É curioso porque, assim, faz uma identificação do que você tem, faz o tratamento de biorressonância, bota a maquininha de biorressonância, teoricamente você tirou aquilo ali. E você faz, você sai de lá, ok, tipo, eu cheguei assim, tô saindo assim, não senti diferença nenhuma. Mas eu acredito no processo. E eu sou uma pessoa muito alérgica. Assim, alérgica tipo de rinocinusite alérgica, de pegar gripe, de resfriado, coriza. Como eu pego muito voo, Recife, São Paulo, e a temperatura também oscila, aqui é mais úmido, em São Paulo é mais seco. São Paulo de manhã é calor, à noite é frio. Então, essas oscilações que eu não estou acostumada no meu dia a dia aqui de Recife, já fico gripada. Então já começo, eu já pego um avião tomando logo um antialérgico. Tomo antialérgico, já pego o voo com antialérgico no sangue, já correndo, para poder não ficar ruim. E mesmo assim, geralmente eu fico ruim. Então tem fase na vida que eu passo assim, todo mês, uns 10 dias gripadas. Aí eu não consigo malhar, não consigo fazer um monte de coisa, não consigo gravar podcast, porque já estou sem conseguir falar. Às vezes eu não consigo atender paciente com consultório que eu estou corizando, não tem como atender paciente com, né, tossindo, não tem como. Então me prejudica muito.
E eu fiz essa biorressonância mês passado. Não, 2 meses. Não, eu não gripei mais até agora. Sério? Que E eu estou bacana. no inverno nordestino, né? Que é o calor, mas tipo chove, dá umidade, as coisas mofam. Sempre tem uma coisinha assim que pegou um mofo, né? Porque a umidade é grande. Então a chance de eu gripar seria tipo certeza. Tá. E agora eu Nossa, não gripei, é mal prova, né? No mínimo de uma imunidade melhorada. que legal. Aqui, por exemplo, na Odara, se chega alguém falando de imunidade, falando exatamente isso que você me falou. Aqui a gente tem uma linha de também não ir só para o holístico. Porque você, por exemplo, é uma pessoa que já gosta, que já está dentro desse mundo, então você vai entender os sinais. Mas aqui a gente iria, por exemplo, para uma consulta de medicina integrativa. E aí, nessa consulta, o que provavelmente o médico recomendaria, tá? Soroterapia, alguma terapia holística, respiração com óleos essenciais pode entrar também, mas aqui a gente tem muito isso também de ir para esse lado da medicina e não ficar só no holístico, sabe? Porque o holístico a gente sabe que muitas vezes pode demorar. Hoje as pessoas elas têm ansiedade. Inclusive aqui a gente tem uma aplicação intramuscular que se chama controle de ansiedade. Ah, nossa, vai fazer fila, viu? Agora. Essa injeção falta. Bota na rua uma banquinha, gente, vem cá. Controle de Shot ansiedade. anti-ansiedade. Se isso falta, fica todo mundo maluco, porque às vezes a gente sempre tem grandes estoques, mas às vezes a farmacêutica fica sem algum ativo, demora, então já aconteceu de ficar uma semana sem. As pessoas elas ficam porque realmente são coisas que são da medicina integrativa que estão aí para ajudar muito no dia a dia das pessoas. E Isso essa soma é que é a perfeição, né, Isa? A soma é o é, ideal. Nesse programa, né, o Saúde Desperta, é justamente isso, porque eu fui formada na faculdade e com a educação da medicina, da odontologia, enfim, da área da saúde moderna, né, digamos assim, moderna. E sim, agora eu estou estudando muita coisa que é ancestral e muita coisa que a gente tem conhecimento agora, porque tem mais estudo agora, tipo a parte de biofrequência, biorressonância, ou esses medicações e possibilidades injetáveis também. Então, quando você soma tudo, é a perfeição, porque a gente não é só esse corpo de carne, a gente é vários corpos. exatamente. Você junta tudo, todas as informações, é a melhor coisa também. É o perfeito. Exatamente, Guta, é isso. E assim, o que eu fico feliz, né, é que está cada vez mais fácil encontrar médicos integrativos. Porque era um medo que eu tinha, né, quando a gente começou essa expansão. Tudo bem que uma unidade não precisa de médico para funcionar, tá? A gente pode fazer uma estética mais integrativa, atendimento humanizado, mas a maioria dos nossos franqueados querem colocar medicina. Muitos já são médicos e procuram a Odara, mas muitos querem colocar medicina. E aí, eu falei, meu Deus, será que a gente encontra? E a gente tem encontrado. Então, isso é muito bacana. Eles estão olhando muito mais para isso. E às vezes também, o que é legal esclarecer é quando a gente fala de medicina integrativa, às vezes a pessoa já toma algum remédio, já passa no psiquiatra, por exemplo. Vem para cá achando que o médico vai tirar toda a medicação. E Ah, não, não. os médicos integrativos, inclusive, eles podem receitar e receitam medicação quando necessário. Acontece. Então, é uma medicina, nada mais é do que uma medicina que o médico ele vai olhar o todo. Então, ele vai se preocupar com tudo. A gente pode trocar o nome para médicos de estilo de vida. Então, ele vem e ele te analisa como um todo. Ele vai entender o seu sono, a sua ansiedade, como você está se sentindo de fato, quais são os pensamentos ali que te rodeiam, porque isso importa muito na sua saúde, né? Isso importa muito. Então, medicina integrativa não é um bicho de sete cabeças. É apenas um médico que se abriu para conhecer mais desse mundo integrativo, que nada mais é do que tratar o todo. E proporcionar um resultado muito melhor para o paciente, porque ele abrange outros fatores, né? E nós somos muito mais complexos do que a gente pensa, né? E também mais simples, por outro lado. Agora, uma dúvida, assim, como você está com franquias, como é que você replica para as franquias essa parte holística? Tá, vamos lá, Guta. Não é fácil replicar o holístico. E é uma É, coisa que a gente não pode fazer
sem responsabilidade alguma, né? Então, vamos lá, imagina que eu pego uma pessoa que nunca ouviu falar de Reiki e ela faz esse treinamento, ela recebe isso só para começar a trabalhar. É uma coisa que a gente não aceita. Então, como que funciona? Obrigatoriamente, todas as unidades têm que ter barras de axis, porque barras é uma coisa que é fácil de treinar, a pessoa ali que vai executar, né, o praticante, é fácil de treinar. Eu mesma dou esse treinamento, treino em um dia, e não importa muito a preparação anterior desse profissional. Nem importa se ele acredita ou não. Ele é uma ferramenta que o Axis está usando para tocar os pontos específicos. Porque, de repente, essa pessoa quer conseguir um emprego e ela pode me falar que acredita muito no holístico. E, no Aham. fundo, não. Então, pensando em barras de Axis, isso não importa. Porque eu sou apenas uma ferramenta que vou tocar os pontos, tocar os 32 pontos que essa pessoa tem na cabeça. Tá? Agora, se a gente está falando de uma terapia mais energética, como o Reiki, por exemplo, a gente precisa que essa pessoa já venha com pelo menos uma base desse, né, uma base de conhecimento, ou que ela, dentro da unidade, aceite e aprendendo aos poucos. Porque eu estou fazendo lá uma sessão de Reiki em alguém. Então, eu estou ali nos chakras. Provavelmente, né, não todos, mas algum desses clientes vai me perguntar: Poxa, Isa, em qual chakra você está trabalhando agora? Imagine se eu não souber, né? Como vai ser chato. É. Então, para replicar o holístico é isso. Ou a pessoa vem com esse conhecimento prévio, que pode ser um conhecimento básico, a gente faz uma validação sempre, tá? Para entender se realmente está de acordo, porque hoje a gente tem muitos cursos holísticos no mercado, então a gente tem que fazer uma validação quando essa pessoa vem pronta. Ou a gente treina apenas para barras de axis, e depois a pessoa pode ir buscando esse conhecimento aos poucos. É o ideal, porque a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa tem uma tendência mais para um lado do que para o outro, e é importante saber a diferença, né? E seguir a É, linha que vocês já acreditam e confiam e é. já estão validados. Agora, quando a gente está falando de preparação de sala, tudo isso é mais fácil, porque tudo isso está nos nossos manuais. Então, o holístico, ele está em tudo aqui. Ele está nas massagens, ele está nos tratamentos faciais, porque a gente faz uma respiração com óleo essencial. Então, o holístico, ele está em tudo. Isso é obrigatório. Então, isso tem que ser replicado. Isso está nos nossos manuais, nos nossos POPs. Mas isso é mais fácil. Isso, assim, a gente não tem a menor dificuldade. Perfeito. E outra coisa, assim, como é que vocês lidam com a expectativa dos pacientes? Porque tem pessoas que entendem o holístico e sabem que é um processo, tal, estão abertos àquela mudança ou àquela aceitação daquele momento, daquele tratamento, e sabem que pode acontecer agora, depois, enfim, mas tem pessoas que são muito imediatistas. E aqui para nós, acho que talvez a maioria das pessoas, inclusive as mais céticas, são muito imediatistas. Então, acha que você vai fazer um reiki, já vai sair brilhando. Acha que vai fazer uma barra de água, já vai sair já com a mente do X-Men. E não é bem isso. Então, como é que vocês lidam com essa expectativa? Porque é importante tentar passar esse equilíbrio, né, do processo de evolução do tratamento. Como é que vocês É. conseguem lidar? Porque deve ser difícil, né? Porque são muitos pacientes por dia. Eu trabalho com terapias, eu sou terapeuta holística há 12 anos, né? Então, a pessoa sempre quer saber em quantas sessões ela vai conseguir ali o resultado que ela deseja. Isso é muito complicado, então, desde o começo, eu sempre tentei tirar toda essa expectativa das pessoas que eu atendia, porque a expectativa, muitas vezes, ela atrapalha todo o processo. Então, eu percebo que sempre após qualquer sessão, mesmo que rápida, mesmo que ali em uma sessão de 5 minutos, essas sessões trazem benefícios, tá? Isso sempre. Agora, começar a perceber esse benefício já envolve outras coisas. E muitas vezes, quando a pessoa percebe esse benefício e ela ainda não é desse mundo, ela pensa, mas é coincidência. Então, vamos lá. Hoje eu não durmo bem há vários dias e hoje eu dormi. E eu tinha feito uma terapia holística. Ah, mas é porque eu estava muito cansada.
né? O meu dia foi muito cheio, por isso que eu dormi bem. Então, a gente percebe isso também, pessoas que ainda vão buscando pretextos para não acreditar nas terapias holísticas e pessoas que querem perceber muito rápido. E aí a gente tem que realmente ser muito sincero, né? Então vamos lá, faça 5 sessões e depois você me conta o que você conseguiu perceber. A pessoa sempre vai perceber alguma coisa. A única coisa que pode acontecer é essa pessoa ela vai encontrar ali pretextos para não dar os créditos às terapias holísticas. Uma outra coisa que acontece muito nas sessões é que pós-sessão a pessoa pergunta para nós, terapeutas, e aí, o que você viu? Né? Então, as pessoas confundem muito esse lance do terapeuta holístico com o do médium. Então, muitos terapeutas holísticos têm alguma mediunidade, isso é comum, mas não é uma coisa que acontece sempre. Então, muitas pessoas perguntam: olha, você fez um reiki ali em alguém. Ai, o que você sentiu? E muitas vezes a gente consegue sentir alguma coisa, mas às vezes não é nem legal falar, né? Porque isso pode criar alguma expectativa Ou nessa pessoa. confundir, né, a mente mais ainda da pessoa. Mas muitos terapeutas holísticos, eles têm uma intuição muito aguçada. Outro dia eu estava com o meu e ele me falou um nome no meio da sessão. E o nome fazia todo sentido. Fazia todo sentido ali para o meu dia, para o meu momento. E eu falei, meu Deus, né? Aí eu que sou uma pessoa já muito acostumada, sei que isso pode acontecer. Mas ele até me falou, ele falou, Isa, eu só te falei isso porque é você, né? Eu não falaria isso se fosse uma outra pessoa, porque a pessoa pode não entender, ela pode se assustar, mas nós que trabalhamos com isso, a gente vai percebendo que a nossa intuição ela vai ficando cada vez mais aguçada. Né? É A gente já verdade, consegue. você vai trabalhando, você vai aprendendo mais, né? Desenvolvendo, porque todo mundo tem mediunidade. É porque as pessoas não trabalham, não desenvolvem. Algumas pessoas realmente nascem com mediunidade, é mais fácil. Mas se a pessoa não trabalhar, eu que não tenho nenhum, assim, teoricamente, fiz curso de mediunidade e vi a possibilidade da pessoa desenvolver isso. Existem cursos específicos de desenvolvimento de mediunidade também. E que é uma coisa muito científica, se você parar para fazer, e é muito de exercício, porque eu não tenho tempo para fazer exercício ainda, né? É isso, aquela coisa de tempo, eu não estou com tempo para fazer. Coisa, né? A gente quer aprender sobre tanta coisa e realmente falta. Eu falo assim, nossa, às vezes as pessoas ficam felizes que a sexta-feira chega, né? Eu queria ter mais alguns dias na minha semana para conseguir, de fato, fazer tudo como eu gostaria. Mas a gente tem que ir elencando as nossas prioridades, né? Então, assim, eu gosto sempre de estar conhecendo alguma coisa nova, de receber essas terapias holísticas, isso eu não abro mão. Mudou demais a minha vida, Guta, mudou muito a minha vida. Eu jamais me imaginei hoje à frente de uma rede como a Odara, né? Jamais me imaginei fundando algo tão grande. Então, eu tenho certeza absoluta que o que mudou a minha vida foram as terapias holísticas, não só as terapias holísticas, mas as terapias holísticas me levaram para um caminho de autoconhecimento e de quebra de crença limitante. Perfeito, você falou. Então, o que me levou para outro patamar foi saber que eu podia, que eu consigo, que eu posso. E olha só, uma coisa que eu vou te falar. Por mais que eu já faça isso há muitos anos, já tenha alcançado coisas que eu nunca pude imaginar, quebrar a crença limitante é uma coisa que eu ainda faço todo dia. Também. Mas é um aprendizado eterno, né? Porque assim, é um trabalho que não para. Às vezes surge algum projeto, algum desafio, e eu, às vezes, dou uma titubeada, aí eu venho quebrando crenças de tudo que eu já construí, de tudo que eu já consegui, mas é um exercício diário. É um exercício diário. Vibrar em uma frequência alta, um exercício diário, a gente tem que fazer a cada segundo. Como que eu consigo mudar o meu dia? Sabe, todo mundo tem aqueles dias que as coisas começam ali, né, não tão boas. Como que eu consigo mudar o meu dia? Como que eu consigo analisar o que de melhor está acontecendo no meu dia?
né? Sempre, a gente sabe que as coisas nunca, elas sempre poderiam ser piores, né? Deus me livre, mas a gente sabe Aham. disso. Então, como que eu consigo, mesmo em um dia difícil, ver o lado bom de tudo e entender que tudo está acontecendo por algum motivo? Então, poxa, atenção nisso aqui, para que eu não repita, para que da próxima eu não precise passar por isso, mas entendendo também que tá tudo bem, poderia ter sido muito pior, poderia ter. Eu sempre vou muito nessa linha, sabe? É verdade, eu também, eu penso muito assim, para a gente sempre estar ressignificando aquele pensamento negativo de maneira para você frequenciar melhor. Faz, poxa, uma vez eu levei uma queda, eu não sou de cair, eu sou bem tranquila, mas levei uma queda louca aqui, que não tem nem explicação, que eu meti a cara no chão e Caramba. cortou aqui a testa, um sangue, tive que correr para o hospital para dar ponto. Mas na hora que eu caí, eu digo, meu Deus, graças a Deus que não foi nem nariz nem boca, porque se fosse nariz ou boca, ia ser um prejuízo muito maior estético, financeiro, que tem que fazer plástica, dente, tem que botar implante. Isso foi teste, foi só um ponto. Depois eu fiz laser, saiu a cicatriz, tá tudo certo. Mas na hora da porrada, você pensa, ai, que droga caiu. Eu, na hora, eu Meu fiz, ai, Deus, graças o que a está Deus, não foi acontecendo? nariz nem boca. E é isso, e aí resiliência para entendendo essas coisas, né? Eu acredito que nada acontece sem motivo, então tento sempre pegar. Por isso que a gente tem que viver com atenção, né? Porque uma coisa, isso acontece hoje muito no meu trabalho. Então, por exemplo, eu pego uma dúvida de um franqueado, eu nunca deixo essa dúvida passar, para que os outros não venham ter essa dúvida também. Então, eu me atento muito nisso. Poxa, esse aqui passou por isso, outros não vão passar. É uma dúvida que eu já vou esclarecer antes, né? Isso é um exemplo de humildade e resiliência muito bom seu para dar para falar para as pessoas, porque as pessoas acham que a pessoa é a empresária, é a dona do negócio, que toma conta de tudo, sabe tudo. Não, está aprendendo o tempo todo. Como você falou, uma pergunta de um franqueado é algo que você pode, caramba, nunca pensei nisso, totalmente óbvio, nunca pensei nisso, mas agora eu vou pensar, que bom que ele falou, porque aí eu vou poder falar isso para todo mundo, vou de repente mudar um pouquinho um protocolo específico, porque vai ser melhor para o paciente, ou melhor para os resultados. E é uma eterna aprendizado. Você está aberta a isso, é fantástico. Explicar às pessoas que, por mais incrível que você esteja, por mais numa posição maravilhosa que você esteja no seu trabalho, você sempre está aprendendo e sempre deve estar aprendendo. Né? Ter esse quê de humildade, de estar aberto a novas informações sempre, porque sempre você está atualizando e crescendo. Você sabe, Guta, que hoje, para mim, uma das partes mais gostosas do meu trabalho é que todos os franqueados, porque como nós começamos recentemente, a gente está fazendo esse. E a gente escolhe muito o perfil do franqueado, então a gente não tem muita pressa em acelerar isso. Né? Não é fácil encontrar uma pessoa que tenha fit cultural com esse nosso mundo mais holístico. Então, hoje, são 10 franqueados e os 10 têm o meu telefone. E uma das partes mais gostosas do meu dia é quando algum me liga. Porque eles ligam sempre com uma ideia, ou também querendo esclarecer alguma coisa, que é isso que eu falo, poxa, atenção, porque hoje a gente tem um manual com 400 páginas, mas Bem grande. bem grande, é bem completo, mas por mais que seja assim, tem coisas que não estão ali no manual, que são coisas do meu dia a dia, da minha experiência de 10 anos. Então, assim, eu quero que seja assim até, eu pretendo aí, a gente tem que chegar em 200, 300 franqueados. E eu quero ficar fazendo só isso. Eu quero viver para atender esses franqueados, para ir tirando essas dúvidas e para ir simplificando também as coisas, porque às vezes eu percebo que, claro, é um mundo novo. O bom de franquia é que não é um empreendedorismo solitário, como foi o meu com a Carol, por exemplo, né, que é minha sócia. Então, nós éramos sozinhas, a gente não tinha ali onde buscar informação, senão no Google. Então, a gente ia buscando. E também não tinha nem uma gama tão grande de podcasts, por exemplo. Então, a gente buscava informação ali na raça. Então, é muito legal isso, poder esclarecer as coisas que eles perguntam, sabe? É uma delícia. E até te perguntar assim, desafios para poder fazer com que as pessoas compreendam a parte holística. Eu não Tá. sei, eu até queria tirar uma dúvida com você, porque às vezes assim, eu falo. Isso eu tenho dois pensamentos, eu queria ver sua opinião. Meu primeiro pensamento sempre foi:
Eu vou falar e vou convencer, vou explicar e nananã para a pessoa entender tal. Hoje em dia, eu penso, tudo bem, se ela não quer saber, não vou ficar perdendo meu tempo, minha energia, tentando convencer de algo que para mim é óbvio, mas que para a pessoa ela não compreende. Então, termina que cria, é um desafio para você tentar fazer o paciente compreender e pagar por um tratamento médico X e pagar Y a mais para poder ele ter um benefício a mais holístico ali. Ah, não, mas eu só quero a injeção e acabou. Não, mas você faz aquilo. Não, mas não quero. Como é que você. Eu não sei se estrategicamente. A gente sabe que tem dois fatores. Vamos lá. Comercialmente falando, vocês vão ganhar mais dinheiro se fizer mais tratamento. Ponto. Em relação ao tratamento, a gente sabe que o resultado vai ser melhor se fizer holístico. Fato. Então, é uma soma de bem do paciente e também bem empresarial. Só que, como é que é esse desafio? Porque para fazer as pessoas compreenderem, ou as pessoas já vão aí sabendo que é assim e já estão mais abertas? Não, Guta, a gente encontra muitas pessoas que não sabem, não acreditam. Mas isso que eu vou te falar agora, eu aprendi com a Carol, que é minha sócia na Odara, mas é minha amiga há 12 anos, minha melhor amiga há 12 anos. E há uns 8 anos atrás, eu estava vivendo ali uma experiência familiar e eu queria tentar mudar uma situação. E ela me falou uma coisa, ela falou assim, cada um está no seu processo. Não tente interferir no processo de ninguém. E é muito hoje o que a gente trabalha na Odara. Se a pessoa ela não está ainda no momento de fazer uma terapia holística, não tem problema nenhum. A gente não vai tentar inserir isso, tá? Hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos, então, de serviços, né? Então a pessoa vem às vezes com foco na estética. A gente até identifica que ela, pela conversa ali, pela nossa anamnese, que ela deveria incluir também uma terapia holística. Mas a equipe aqui é muito treinada, então se ela não esboça vontade de saber mais, a gente nem segue, porque cada um está no seu momento. Então, o que a gente faz por aqui? Olha, Guta, se você quiser um dia saber um pouco mais, saiba que aqui na Odara nós temos, e você pode vir até aqui me procurar, que eu vou ter o maior prazer em te explicar e em te contar mais. Mas a gente não se sente ali no direito de tentar chegar a esclarecer e interferir. E eu uso muito isso também nos meus relacionamentos pessoais, tá? Eu tenho feito isso hoje em dia também, porque eu digo, nossa, nem adianta falar porque a pessoa não quer nem ouvir, então tudo bem, tá tudo certo. Não adianta. Assim, não adianta e também não é. Às vezes a pessoa vai te escutar ali por educação, mas ela não tá querendo saber, ela não tá nesse momento. Às vezes é uma coisa que ela não acredita. E aí a gente tem duas escolhas, né? Ir se afastando e se conectando cada vez mais com pessoas que acreditam no que a gente acredita, ou entender que essa pessoa ali naquele momento não quer, mas também falar assim: olha, se um dia você quiser saber mais sobre, eu posso ser um canal de informação para você, né? Exatamente. Mas, assim, mais do que isso, não. Claro que se a pessoa demonstra o mínimo de interesse, a gente também quer vender e a gente quer que ela faça, né? Então, se ela Aham. tem interesse, a gente vai falar. Mas se ela não demonstra, não é uma coisa que ela acredita, a gente aqui tem uma barreira muito grande referente à religião. Pois é, as pessoas não entendem que não tem nada a ver com religião isso, gente, é de ser humano, não tem nada a ver, nada a ver com Então religião. a gente tenta quebrar, essa é uma das barreiras, tá? A gente tenta quebrar essa barreira da religião, explicando a primeira coisa, olha, terapias integrativas não têm relação nenhuma com religião alguma. Não tem, não tem. É engraçado, eu agora que estou com podcast, aí eu saio comentando, eu tô empolgada, podcast de espiritualidade, energia, física quântica, ciência, lá, lá, lá. Aí a pessoa, qual é a tua religião? Aí eu digo, nossa, que pergunta, tem nada a ver, Não tem nada a tem nada ver, a ver. Tipo, não tem nada. religião é uma coisa, enfim, tem nada a ver. Eu conheço pessoas que são médiums, que têm habilidade psíquica, que nasceram com aquilo, que trabalham com aquilo, que fazem reiki, não sei o quê, mas são católicos fervorosos, vão para missa todo Sim, domingo. sim, Tipo, é algo da natureza do ser humano, não tem nada a ver com crença religiosa, cultural, não tem nada a ver. Mas sim. é um processo de formiguinha, né, para as pessoas entenderem isso de maneira delicada, porque eles têm uma resistência e crenças limitantes demais, né? Exatamente. Mas aí é isso, é uma coisa que a gente aqui não tem a cultura de fazer, tentar inserir nada, ideia nenhuma para alguém. Então, de repente, a pessoa ela já dá o sinal dela, olha,
eu tenho tal religião e não me interessa saber muito disso. Essa Tudo pessoa, ela bem. não vai receber Não está mais esse. aberta a nada. Não está aberta a nada. Mas é isso. Deixa eu perguntar, que eu não perguntei ainda. Por que o nome Odara? Odara, quando a gente tinha que pensar em um nome, né? Odara, o nome da minha clínica em Bauru, a minha clínica em Bauru levava o meu nome, então nessa união que eu fiz com a Carol, a gente tinha que buscar um nome. E a gente queria um nome hindu, né? Eu e a Carol, a gente gosta muito dessa cultura, e a gente queria um nome hindu, a gente estava tomando um café, e começou. A Odara ainda nem estava formatada, nem estava desenhada. Mas aí a gente falou, olha, se rolar, qual vai ser o nome? E a gente puxou uma lista de nomes hindus. E aí, Odara não foi um dos primeiros, estava lá no meio da lista. E quando a gente bateu o olho e falou, a gente falou, vai ser Odara. Foi uma certeza assim que veio para mim, que veio para ela e ficou. Aí, né, ainda um pouco inexperientes, a gente primeiro escolheu, primeiro se apegou ao nome e depois foi pesquisar. Já existia uma clínica na época em Taubaté com o nome de Odara. Ah, Deus. E aí, Guta, foi uma tristeza, a gente começou a buscar outros nomes, até contratamos na época uma empresa especializada para fazer todo o trabalho de naming. Nada, a gente queria Odara. E essa época, olha só, a gente nem sabia que nós teríamos mais de uma unidade, porque nós não nascemos para ser franquia. Você inicialmente era uma clínica, né? Era uma clínica, nós não nascemos para ser franquia. Então, olha a proposta que eu fiz para esse dono da clínica de Taubaté. Eu falei assim: eu só vou ter a minha clínica em Pinheiros. Fica com a sua de Taubaté e me deixa ter Odara. Vão ser logos diferentes. E ele não quis, ainda bem, né? Porque, imagina, depois isso ia me dar um trabalhão. E ele não quis, ele falou assim: bom, não, mas se você quiser, eu vendo. E aí a gente entrou em uma negociação e acabou comprando o nome. Ai, que bom. Então você ficou todo seu, né? Todo meu. Aí eu acabei pegando todas as outras classes que ainda estavam disponíveis, porque eu falei, é um nome que a gente amou tanto, um nome que a gente se apaixonou assim de cara. Então eu acabei pegando algumas outras classes, por exemplo, para cursos, para aplicativos, que hoje a gente tem um aplicativo, Produtos também, né? produtos, suplementos. Então a gente acabou fechando ali. Algumas coisas não deu, tá? O nome já estava ali em ascensão, né? Algumas coisas não deu, e aí a gente acabou fechando para o que ainda estava disponível. Mas é um nome que eu adoro de paixão. Tenho aqui tatuado, a Odara. É o nome que eu Ah, amo, né? É o nome que que eu lindo. amo. A empresa que eu amo, né? Que eu dedico aí 80%, né, do meu tempo, da minha energia, para fazer mesmo dar certo, uma coisa que eu acredito muito, esse cuidado 360. São muitos desafios, porque quando a gente coloca sozinho, ninguém cresce, né? Então precisa de um time. E quando a gente estrutura um time, a gente tem que entender que ninguém nasceu ali pensando igual você, né? Então eu e a Carol, a gente pensa muito igual, a gente combina assim em tudo. E aí, quando o nosso time foi aumentando, a gente encontrou algumas dificuldades, né? E aí a gente vem driblando essas dificuldades muito bem, e a Odara está crescendo bastante. E o significado de Odara? Ah, vem, é hindu e é paz e tranquilidade. Ah, Então, tudo, né? nós, nós escolhemos por esse significado. Quando você pesquisa, você vai encontrar também um outro que é tudo que é belo, tudo que é bonito, que também combina com a gente, porque aqui nós temos essa questão estética muito forte. Porque aqui na Uhum, Odara, o nosso maior faturamento ainda vem da estética, tá? E vai ser uhum. assim sempre. Eu não É. acredito que o holístico vá conseguir mudar isso. Então, aqui, por exemplo, a gente faz toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, e nós acreditamos verdadeiramente que isso é integrativo, porque isso faz parte do bem-estar. Hoje, com os meus procedimentos, por exemplo, estéticos, eu me gosto muito mais, né? Olha, eu digo isso pelos meus pacientes. Tem pessoas que têm depressão, tudo.
toma medicação, obviamente, mas quando faz um procedimento que se olha no espelho, se acha melhor, tem mais coragem de sair de casa, tem mais ânimo de trabalhar, tem mais ânimo de sair para uma festa, mais autoconfiança. Isso é Muda muito, totalmente não é bobagem. holístico. Isso é holístico, porque holístico é isso, olhar o todo. Então, como eu consigo melhorar essa pessoa de alguma forma? Então, quando eu tô com os meus procedimentos em dia, tô com o meu peso em dia, que para mim é uma coisa importante, pode ser que para uma outra pessoa não seja, para mim é. Quando eu tô bem comigo, eu consigo me portar melhor no meu trabalho. Então, eu tenho mais habilidade de conduzir uma reunião bem, para vender uma franquia, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do integrativo, que a gente está falando apenas do todo. Então, estética também é uma terapia. Eu, falando assim de mim, pessoalmente, eu tenho olheiras, né? Então, eu fiz um preenchimento de olheira. Eu nunca tinha feito nada, já fazia pós-graduação, vê. Eu fazia especialização em São Paulo de harmonização, estudando, fazendo tudo em todo mundo, mas não tinha feito nada em mim, a não ser só o botox e tal. Aí eu digo, poxa, eu tenho uma olheira danada, vou fazer um preenchimento de olheira. Fiz o preenchimento de olheira. Isa, sério, uma bobagem, preenchimento de olheira. Não é bom? Aqui, não, assim, tipo, eu me olhei no espelho, não, tô gata. É, Não, eu comprei todos os skincare que eu nunca tinha comprado na vida, eu comprava um ou outro, comprei todos os skincares, comecei a malhar. Quer dizer, tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, mas você começa a girar aquela coisa de bem-estar e de saúde, de se sentir melhor, autoestima e autoconfiança, por causa de um preenchimento de olheira. Muita coisa da minha vida melhorou em termos de saúde, bem-estar e até academia. A pessoa que eu odeio malhar, eu gosto de treinar luta, né? Eu faço Muay Thai, kickbox, Krav Maga, mas musculação eu odeio. Mas comecei até para academia por causa do preenchimento da olheira. Então, por isso, assim, é muito significativo. por isso que nós também, que somos dessa área holística, a gente não pode banalizar isso. Porque o que eu vejo de pessoas mudando, eu fui prova viva disso, tá, Guta? É. Eu me casei muito nova, e aí isso é normal. E eu tenho esse perfil, quando eu tô em algum relacionamento, eu fico um pouco mais comilona, um pouco mais descuidada, né? Relaxa, né? A gente dá uma relaxadinha. Relaxa, Normal. a gente quer jantar fora, a gente quer fazer outras coisas, a gente acaba viajando mais, enfim. E aí eu era nova, tal, e aí eu dei uma virada de chave, dei uma emagrecida e comecei a me cuidar mais. Mas isso melhorou tanta coisa em mim, mas tanta coisa, Guta, tanta coisa, porque quando a gente e para trabalhar principalmente, sabe? No meu caso, eu atrelo muito isso ao trabalho. Pode ser que é porque eu trabalho com isso. Então eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso estar me sentindo bonita, eu preciso estar me sentindo em forma. Então, para mim, isso faz muita diferença, muita mesmo. Essa saúde física e, obviamente, junto com isso vem a mental e emocional. Ponto. Não tem como, tá atrelado, né? Tá Exatamente. atrelado. Amei nossa conversa. Passou voando aqui, tanta coisa legal para a gente conversar, bater papo, tanta experiência bacana. Espero que as pessoas tenham gostado. Tanta informação útil para quem está empreendendo nesse meio, ou até para a pessoa que nem está grande empreendimento, mas que tem sua clínica de alguma terapia holística ou de algum trabalho da área de saúde que possa somar, ou uma pessoa que não sabe o que fazer, pensa de repente montar a franquia da Odara. Tem várias opções interessantes nessa conversa de hoje para as pessoas absorverem e também até para as pessoas, os pacientes saberem que existe a possibilidade de você fazer um tratamento integrativo. Em praticamente todas as áreas, você pode somar com algo energético que vai melhorar seu tratamento e seu resultado, com certeza. Ai, Guta, eu te agradeço muito, muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pelo trabalho lindo que você está fazendo. Foi um papo muito gostoso. Eu ficaria aqui, ó, horas e horas. Né? Também. Me passa o contato, a rede social da Odara, para as pessoas procurarem vocês. Tá. Olha, Instagram da nossa Odara Matriz, odara.sãopaulo. Porque aqui a gente posta de tudo um pouco. Então tem o dia a dia da unidade, tem as pessoas que frequentam, e aqui tem um link com todas as informações, telefones e tudo mais. Perfeito. Ó, beijo grande, Isa. Beijo, Amei. eu amei também. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.